Alô, comunidade do ICL, começamos agora mais uma edição do ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde. Hoje, 29 de julho de 2026, nós chegamos com as principais notícias do Brasil e do mundo, a análise e informação e também a atualização dos fatos com ela, Laura Cotcho. Tudo bom com você? Boa tarde, Laura. Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo pelos nossos canais no YouTube, nossos canais parceiros, pelas plataformas de áudio. Como sempre, eu quero convidar vocês para participarem da sala do ICL Urgente no Papo Legal. É só você acessar pela internet no link que está aparecendo aqui na tela. E desde no começo do programa, a gente coloca uma enquete para perguntar sobre um assunto que a gente vai falar. E a enquete de hoje é a seguinte: a família Bolsonaro está ajudando ou prejudicando o Flávio? A opção 1, ajudando, Michele fez as pazes. Opção 2, prejudicando, Jair jogou de novo o problema no colo do filho. E opção 3, difícil de dizer porque eles se alimentam de crises. Rodrigo, vamos lá. É isso. Para quem não entendeu ainda, essa segunda opção, de que o Jair jogou mais uma vez a crise no colo do Flávio, diz respeito ao uso de inteligência artificial na convenção do PL. Daqui a pouco nós vamos atualizar essa notícia. A defesa de Jair Bolsonaro já mandou para o STF o que o Alexandre de Moraes tinha pedido e falou assim: não sabemos de nada. A campanha que decidiu usar a inteligência artificial. A bomba ficou para o Flávio Bolsonaro mais uma vez. Boa tarde para você. Nós vamos trazer também atualizações sobre o vendaval que atinge o litoral de São Paulo. Olha, imagens muito fortes, nós vamos mostrar daqui a pouco aqui no ICL Urgente. O litoral fluminense também, a costa do estado do Rio de Janeiro. Confusão nos aeroportos, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro. Atenção, você que tem viagem para hoje à noite, São Paulo, Rio, a malha aérea, na verdade, do Brasil, porque Congonhas, que fechou agora há pouco, o aeroporto de Congonhas, acaba afetando toda a malha aérea brasileira. Então, atenção, aeroporto de Congonhas fechado agora no final da tarde. Temos um relato de voos desviados de São Paulo para Campinas, inclusive com muita turbulência no ar, porque o vendaval bateu no litoral e já chega a Grande São Paulo, por isso os voos, alguns pelo menos, desviados para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. No Rio de Janeiro, o aeroporto de Santos Dumont tem vários voos cancelados ou suspensos. Então, confusão generalizada no Rio, na capital, vários bairros sem luz. Olha aqui, eu tenho um relato de que pelo menos Laranjeiras, na Zona Sul, e Tijuca, na Zona Norte, estão sem luz e o sistema da Light, da companhia de iluminação, está fora do ar. Um caos atingindo tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro por conta do clima e do vendaval. Vamos para as notícias de política. Bolsonaro, pai, usou a mesma estratégia daquele episódio da carta. Lembra que ele saiu, ele entregou a carta para o Flávio ler? E aí depois jogou a culpa para o Flávio e disse que não sabia de nada, tirou o corpo fora. E agora de novo, hein, gente? A defesa de Jair Bolsonaro acabou de entregar para o STF as explicações exigidas por Alexandre de Moraes. O ministro do Supremo queria saber se Bolsonaro, pai, autorizou o uso da imagem e da voz dele para a produção de um vídeo de inteligência artificial que foi utilizado na convenção do PL. Olha só, os advogados de Jair alegaram que o ex-presidente não sabia de nada, que o filho, Flávio, usou o vídeo produzido por IA na convenção do PL sem consultar o presidiário Jair Bolsonaro. Os advogados argumentaram ainda que o ex-presidente não teria como saber, como se informar sobre isso, porque ele está preso, proibido de receber visitas, inclusive proibido de ver o próprio filho. Resumo da ópera: a negativa de Jair Bolsonaro sobre o uso de IA vai fazer com que a responsabilização recaia inteiramente sobre o filho Flávio e sobre o PL, o partido, já que a prática de deepfake, ou seja, usar a imagem falsificada, porque não é a imagem do Jair Bolsonaro, é uma imagem falsa, sem autorização dele, dito pelo próprio Jair Bolsonaro, portanto, é proibido pela legislação eleitoral. Laura, vai se caracterizando, então, um crime eleitoral por parte do partido
e por parte de Flávio Bolsonaro, né? Rodrigo, de novo, a campanha do Flávio Bolsonaro colocou a família numa sinuca de bico com esse vídeo do Jair Bolsonaro de IA, né? Porque se o ex-presidente tivesse autorizado o uso de imagem, ele poderia ser acusado de descumprir de novo as condições da prisão domiciliar humanitária e acabar voltando para o regime fechado na Papudinha. Agora, como Jair Bolsonaro negou que soubesse do vídeo, o ministro Alexandre de Moraes pode alegar que a conduta caracteriza o uso ilegal de deepfake por Flávio Bolsonaro e pelo próprio Partido Liberal, Rodrigo. Na decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes relembrou que o Bolsonaro cumpre pena definitiva, está com os direitos políticos suspensos e entre as restrições está a proibição de participar da atividade político-eleitoral e também de divulgar manifestações políticas, inclusive por intermédio de terceiros, que foi o que aconteceu com a carta, né? A gente separou aqui um trecho da decisão do Alexandre de Moraes, olha só. Abre aspas. Há, portanto, a necessidade efetiva de definição sobre o consentimento ou não do sentenciado Jair Messias Bolsonaro na utilização de sua imagem e voz em vídeo produzido por IA para verificação se houve novo grave descumprimento ou de decisão judicial ou flagrante desrespeito à legislação eleitoral, Rodrigo. Portanto, Laura, o que o Alexandre de Moraes fez foi assim, ó. Ou o Jair Bolsonaro autorizou e, portanto, ele vai ter que ser mandado de volta para a Papudinha, porque ele está proibido de fazer uma coisa dessa, ou então ele não autorizou e aí pode ser caracterizado crime eleitoral por parte de Flávio Bolsonaro. Vai se desenhando a segunda hipótese nessa sinuca de bico em que o Alexandre de Moraes acabou deixando a família, mas na verdade foi a família que se colocou nessa situação ao utilizar um vídeo de inteligência artificial durante a convenção do Partido Liberal. A gente falou aqui que é a segunda vez, né, que eles fazem isso, só para relembrar, né, que no dia 17 de julho, Flávio ficou proibido de visitar o pai por 90 dias depois de ter divulgado aquela carta aos brasileiros escrita por Jair Bolsonaro e o Jair disse, eu não sabia que ia ser usada para pedir voto, eu fiz uma carta de próprio punho e não sabia. Daquela vez o Alexandre de Moraes fingiu que acreditou. Dessa vez, pelo jeito, vai acreditar de novo que o Jair Bolsonaro não sabia de nada e a culpa vai recair sobre a campanha e sobre Flávio Bolsonaro. Olha, ele está pedindo para ficar inelegível. O julgamento deve acontecer só depois da campanha, mas começa agora e ele perdendo a eleição já tem dois fatos aí que podem deixar o Flávio inelegível. O episódio da carta e agora o episódio do uso de inteligência artificial ou deepfake. Fake quer dizer falsificação durante uma campanha é crime. Crime previsto na legislação eleitoral. Essa história do Jair Bolsonaro de inteligência artificial também deu pano para a manga junto ao pessoal da chamada terceira via, que não é terceira via coisa nenhuma, né? É o pessoal do Caiado, do Kassab, é a direita, o centrão, o direitão brasileiro que está tentando ainda viabilizar uma candidatura por fora do bolsonarismo. O candidato Ronaldo Caiado criticou o uso do vídeo na convenção do PL. De quebra, o Caiado também reprovou a participação do argentino Javier Milei no evento que lançou a campanha de Flávio. A Laura traz mais detalhes sobre isso. Laura. Rodrigo, o Ronaldo Caiado aproveitou esse novo deslize do 01 para tecer novas críticas. O candidato do PSD afirmou que o Flávio Bolsonaro foi coadjuvante num evento em que era para ele ser o protagonista. O Caiado disse o seguinte, abre aspas, foi ali uma convenção em que o candidato perdeu para um argentino e perdeu para um avatar. Além disso, Rodrigo, o Gilberto Kassab, que é vice na chapa do Caiado e também é presidente do partido PSD, ele surfou na onda. O cacique do Centrão disse que, ao invés de apresentar propostas para o Brasil, o Flávio trouxe o presidente de outro país para fazer um bate-boca, Rodrigo. Até o Kassab, que não gosta de criticar ninguém, né, Laura? Porque ele fica sempre na encolha, na dele, só agindo nos bastidores. Quando até o Kassab resolve levantar a voz para criticar, é porque foi uma bola fora. Como a gente analisou ontem aqui no N2. Esse evento foi bom para o Milei, porque ele se mostra como uma liderança da extrema-direita. Mas para o Flávio Bolsonaro eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que ele se mostrou fraco e mostrou para a elite brasileira que não tem condição de liderar o país. Foi mais uma vez, isso ficou bastante claro, né? Olha, falando em Javier Milei, o presidente Lula determinou hoje que o governo brasileiro baixe a poeira, baixe a bola nesse embate ideológico com o presidente argentino. Lula quer evitar que uma possível escalada dessa crise possa gerar consequências econômicas e comerciais na relação com a Argentina e também
nas relações do Mercosul. O país já tem muita confusão, né, na área econômica provocada pelo tarifaço do Trump, então não precisamos de mais confusão agora com a Argentina. Tudo bem, Laura, quer dizer, não está tudo bem, mas é fato que o Milei é que provocou, né, Laura? Mas o Lula está achando melhor não alimentar essa confusão nesse momento. Rodrigo, o presidente Lula disse que o recado para o Javier Milei já foi dado, porque segundo Lula, a convocação do embaixador do Brasil em Buenos Aires, o Júlio Bitelli, já foi uma resposta à altura aí das críticas do argentino e que agora é abafar a situação. Além disso, a avaliação do Planalto é de que responder o Milei na mesma moeda seria embarcar na estratégia política do argentino, que é aquela de vencer no grito, né, Rodrigo? E assim rebaixando o debate, por isso mesmo que o Lula falou, né, quem é Milei naquela entrevista para jornalistas. Então a ordem agora é focar em um embate direto com o senador Flávio Bolsonaro, já que as eleições de outubro estão batendo na porta e agora esse é o foco, né? Essa é a importância para o Lula no momento. Eu acho a estratégia mais correta, Laura. A gente às vezes aqui discorda de um ponto ou outro, da maneira de conduzir a campanha, mas eu acho que o governo brasileiro e o Lula acharam o ponto certo. Trouxeram o embaixador de volta, então é resposta institucional. Mas o Lula, a figura do Lula, não pode se rebaixar de bater boca com um desqualificado, com um sujeito completamente alucinado, que é esse Javier Milei. Deixa o Milei para lá. Ele é problema dos argentinos que espero escorrassem o Milei pelo voto na próxima eleição, que é o que ele merece, e parar de dar bola para esse sujeito. Olha, saiu a escalação, hein? Saiu a escalação, mas não é do time do Brasil, porque a Copa acabou, e nem de nenhum time aqui no Brasileirão também não. É do time de influencers da extrema-direita. Olha só, gente. Eles são influencers com relações fortes com a embaixada, aliás, com o consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Olha essa apuração do jornalista Plínio Teodoro na revista Fórum. Olha a manchete e olha essa foto. Consulado dos Estados Unidos convoca influenciadores anti-Lula em nova interferência de Trump a favor de Flávio Bolsonaro nas eleições. São conversas com influenciadores, eles recebem convites, mensagens por WhatsApp, dizendo venham aqui no consulado para a gente debater a questão da liberdade de expressão. O governo Trump, né, convocou vários deles, já houve uma primeira reunião, e o tema é liberdade de expressão e ambiente digital. Um desses influenciadores, na verdade uma influenciadora, chegou a postar fotos do evento nas redes sociais e aí tocou o alarme. A Laura vai trazer os detalhes para a gente. Por favor, Laura. Essa influenciadora convidada que você citou, Rodrigo, foi a Maria Fernanda Schmidt, do canal de extrema-direita Brasil Paralelo. Em uma publicação no Instagram que a gente está vendo aí na tela, ela revelou ter participado de uma dessas conversas com o consulado norte-americano. A Maria Fernanda também posou para uma outra foto com outros influenciadores da ultradireita bolsonarista que também participaram dessa reunião aí com o tema liberdade de expressão e que contou com diplomatas do Trump dentro do consulado. Na imagem aparecem vários influenciadores bolsonaristas, todos eles fazem parte desse ecossistema da ultradireita, que é usado, né, para promover a candidatura do Flávio Bolsonaro nas redes sociais para diferentes nichos, além de também, claro, propagar fake news e discurso de ódio contra o Lula e o governo brasileiro, né, o governo do Lula. Olha, Laura, agora fica mais claro por que eles queriam autorização e visto para que 2 especialistas lá do Departamento de Estado viessem ao Brasil e o Itamaraty negou. Porque eles estão armando um esquema para influenciar a eleição brasileira. Talvez para espalhar notícia falsa, usando essa rede bolsonarista. A gente não sabe exatamente o que foi tratado nessa reunião. Mas no momento em que o Trump tenta interferir na eleição brasileira, em que o Milei, cachorrinho do Trump, vem fazer campanha aqui, interferindo nos assuntos do Brasil, a gente descobre que os influenciadores de direita estão dentro do consulado dos Estados Unidos e uma delas não tem nem vergonha de postar e coloca ali as fotos para a gente ter tudo assim escancarado. Não é que vai acontecer interferência ou será que vai ter? Já está ocorrendo a interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira. Uma parte, eu não vou nem dizer elite, porque isso não é elite, mas uma parte dos comunicadores, uma parte até dos eleitores, dos políticos de extrema-direita, aceita atuar como um braço da Casa Branca dentro do Brasil. Eles aceitam, eles acham que é certo fazer isso. Nós temos que resistir,
essa eleição vai ser difícil e essa turma está se articulando para aprontar muito, sob comando de Donald Trump e do esquema da extrema-direita de Washington. O Brasil tem o SUS. Foi o Lula, né? O presidente Lula que deu uma provocada no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante uma agenda no Rio de Janeiro para visitar equipamentos do hospital do Andaraí. Lula fez questão de lembrar que nos Estados Unidos não existe saúde pública. Se o sujeito tem que fazer uma cirurgia, se sofre um acidente, se quebra um braço num acidente assim banal e tem que ir para um hospital, tem que vender o carro, se tiver carro, para pagar as contas do hospital. Não tem SUS nos Estados Unidos. Eles não gostam de saúde pública e atacam a saúde pública brasileira. Vamos ver o que disse o presidente Lula no Rio de Janeiro. Vamos lá. Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República. Qualquer pessoa mais humilde de qualquer lugar do Rio de Janeiro, se ele precisar fazer radioterapia, ele vai fazer numa máquina que o Trump fará, que o Xi Jinping fará, que o Putin fará e que o Lula fará. Você reparou que o Lula está de costas, estava falando inclusive com uma autoridade sanitária internacional, né? Havia ali a tradução, o Lula contando, né? Que, olha, avisa lá para o Trump que aqui no Brasil tem saúde pública, né? E que no Brasil, se alguém passar mal, tem hospital público para ser atendido. Então esse debate, o Trump deu para o Lula essa cartada, gente, de fazer a defesa do Brasil. A gente sabe, o Brasil tem muitos problemas, mas os nossos problemas resolvemos nós. E o Trump que cuide dos problemas dele e não arrume mais problema aqui na América do Sul. Mas eles vão continuar, hein? Vão tentar. Será que vem aí uma Magnitsky 2.0? A cúpula em torno do candidato Flávio Bolsonaro está esperando para qualquer momento o anúncio de novas medidas específicas contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Por isso que o Milei, quando veio fazer o discurso aqui no fim de semana, atacou diretamente o Alexandre de Moraes, para ir preparando o terreno para que venha uma medida dura, mais uma vez, contra o Alexandre de Moraes. É a manchete que está aí no nosso telão. Cúpula da campanha do PL espera medidas contra Moraes depois que Trump resolveu prorrogar as sanções contra o Brasil. A Laura traz mais detalhes sobre isso. Seria a nova Magnitsky contra o Xandão, né, Laura? Sim, os aliados do Flávio Bolsonaro estão esperando uma possível sanção contra o Moraes e que seja novamente baseada na lei Magnitsky, como você falou, Rodrigo. Para quem não lembra, a Magnitsky é um mecanismo previsto na legislação dos Estados Unidos que é usado para punir supostos violadores de direitos humanos no exterior. E essas punições, elas podem incluir bloqueio de bens nos Estados Unidos, também podem incluir restrições financeiras e também a proibição de entrada no país. Esse mesmo grupo de aliados do Flávio Bolsonaro também não descarta ações do governo Trump sobre outras autoridades do Judiciário e do Palácio do Planalto nos próximos dias. Só que, do outro lado, o governo Lula está de olho nessa possibilidade, mas, na avaliação do Planalto, a decisão de Trump de prorrogar por mais um ano o estado de emergência aí, nacional contra o Brasil tem caráter político e não produz efeitos imediatos. Além disso, na avaliação do governo, uma Magnitsky 2.0 como tarifaço também é considerada pouco provável nesse momento. Então, os dois lados estão com uma visão otimista, né, Rodrigo? Mas por motivos diferentes. É isso. A turma do Flávio, como a gente trouxe aqui na manchete do jornal o Globo, tem uma apuração de que é a turma do Flávio. E quando a gente fala turma do Flávio, quem conversa muito com jornalistas é o tal do Van Garten, que foi ministro do Bolsonaro e que costuma passar as informações para os jornalistas, né? Então, do lado dos bolsonaristas, eles esperam a Magnitsky contra o Xandão. Do lado do governo, eles têm mais cautela e acham que pode não sair nada tão forte contra o Alexandre de Moraes nos próximos dias. Vamos ver. Eu achei aquela fala, o Milei atacar o Lula é até esperado. Agora ele vir e fazer um ataque específico contra o Alexandre de Moraes, para mim foi marcar com um selo de novo o Alexandre de Moraes para dizer, esse é o cara que nós temos que atacar. É mais fácil atacar o Xandão do que atacar o Lula até. Porque o Lula é popular.
O Alexandre de Moraes tem aquela cara de, né, juiz bravo, né? É mais fácil colar no Alexandre de Moraes. Ah, está perseguindo as velhinhas que participaram do 8 de janeiro. Tudo isso, eles vão tentar. Eu acho que, se eu desse o palpite, eu acho que eles vão tentar e vão fazer ainda antes da eleição. Vale lembrar que há 2 meses, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e o youtuber e neto de ditador Paulo Figueiredo protocolaram um pedido para que as sanções financeiras contra Moraes fossem restabelecidas. É a turma dos vira-latas sem vergonhas, anti-brasileiros, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Lula e Flávio. Flávio e Lula. A dupla que se distancia cada vez mais do segundo pelotão dos candidatos, né? A primeira pesquisa Atlas, após a oficialização das candidaturas de Caiado e Flávio, traz Lula na liderança com um cenário praticamente cristalizado. Não há grandes mudanças mais depois que Lula abriu vantagem no primeiro lugar no mês de maio. E isso vem se mantendo. Primeiro turno, segundo a Atlas, Lula 45%, Flávio 36%. Isso eu estou arredondando aqui, 45 a 36. Chama atenção no primeiro turno, o terceiro colocado, segundo a Atlas, é o Renan Santos, do MBL, o partido Missão, com 8%. Ele teria passado Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Essa é uma pesquisa feita na internet, onde a turma do MBL, o Renan, tem mais presença, né? E se for para o segundo turno, como é o mais provável, vamos ver como é que está a disputa? Disputa acirrada, não há grandes mudanças em relação aos últimos 2 meses. Lula, 49% dos votos, Flávio, para arredondar aqui, 43%, vantagem de 6 pontos, um pouco mais, 6,3 pontos. Fora da margem de erro, Lula segue favorito para ganhar a eleição, mas a batalha vai ser duríssima por conta da interferência externa, principalmente. A pesquisa também mediu rejeição dos candidatos, e aí adivinha quem é que está em primeiro? Ele, Flávio Bolsonaro, o amigo do Milei. 53% não votariam nele contra 49% que não votariam no Lula. Então tem 4% mais de rejeição o Flávio. Essa batalha das rejeições é que deve definir a eleição, principalmente se for para o segundo turno. Ainda tem a avaliação do governo, e aí tem um problema para o Lula, para a gente não fazer aqui discurso de que está tudo resolvido. Não, o Lula tem um problema, porque está melhorando a aprovação do governo, isso é verdade, é a linha azul, mas ainda tem mais gente desaprovando do que aprovando, segundo a Atlas. É praticamente um empate, 51% desaprovam e 48% aprovam, é quase empatado ali. Mas o Lula, para ter vantagem mesmo, precisaria melhorar essa aprovação. Vai ser difícil, porque o antipetismo e o antilulismo seguem fortes, mas o antibolsonarismo está mais forte ainda, e isso, por enquanto, mantém o favoritismo de Lula. Falando em pesquisa, nós vamos sair do quadro nacional e vamos para Minas Gerais, que é um estado decisivo nas eleições brasileiras, como sempre. A gente tem uma atualização importante, você lembra que ontem nós citamos aqui o senador Cleitinho, que é do Partido Republicanos, como favorito em todas as pesquisas para o governo de Minas. Acontece que ele podia não concorrer, depois disse que vai concorrer, agora o partido dele está dizendo que não vai. É uma confusão danada, né? Parece que o Cleitinho mudou de ideia, mas os outros também mudaram e disseram, agora não queremos mais você, Cleitinho, como candidato. Explica para a gente, por favor, Laura, essa confusão na direita de Minas Gerais. Por favor, Laura. Rodrigo, olha só que história curiosa, para não dizer confusa, né? Com os resultados das pesquisas, o Cleitinho finalmente se decidiu e avisou para os aliados, inclusive do PL, que ele ia ser candidato ao governo de Minas pelo Republicanos. Esse recado foi dado na noite de segunda-feira, numa reunião com lideranças do Partido Liberal e também com o irmão dele, o deputado estadual Eduardo Azevedo. O problema, Rodrigo, é que parece que o Cleitinho esqueceu de alinhar o discurso com o próprio Partido Republicanos, porque hoje o partido anunciou que o senador não vai ser candidato ao governo de Minas Gerais. A informação, inclusive, foi confirmada pelo presidente nacional do partido, que é o Marcos Pereira. O Marcos Pereira disse que o Cleitinho perdeu o timing, né, perdeu o tempo aí para lançar a candidatura e também criticou a ausência do senador na convenção do Diretório Mineiro no último sábado. Então, essa história fica estranha, né, Rodrigo? Mas piora, porque parece que o Cleitinho não desistiu da candidatura. Ele foi desistido, né? Em resposta ao presidente do Republicanos, a assessoria do senador Cleitinho negou as afirmações e disse que ele vai sim
sim concorrer ao governo de Minas Gerais. Então, além disso, o Cleitinho ele postou um vídeo nas redes sociais feito por IA, parece que está na moda, né, Rodrigo? Em que o irmão falecido, o Matheus Azevedo, ele entrega a bandeira do estado de Minas Gerais para ele. E a legenda diz: seguirei na missão. Então agora falta a gente esperar as cenas dos próximos capítulos para ver quem é que tá certo, né, Rodrigo? Bom, o que não está certo e é de péssimo gosto é usar a imagem do irmão falecido para fazer Horrível. campanha. É horrível isso, Laura. Eu achei assim quase inacreditável que o sujeito tenha feito isso. Ó, aqui, acho que nós temos aqui, ó, a Laura mostrou, mas eu vou mostrar de novo no telão. Esse irmão faleceu e ele está usando em inteligência artificial o irmão falecido para dizer: serei candidato. E aí o partido dele, o Republicanos, diz: não será não, Cleitinho, não queremos mais você. Por que o Republicanos está dizendo isso? Podemos voltar até para a cara do Marcos Pereira, se for fácil aí da gente colocar, que é o líder do Republicanos. Por que o Republicanos está dizendo isso? Olha, esse é o chefão do Republicanos, deputado de São Paulo, ligado à Igreja Universal, foi pastor, inclusive. Por que o Republicanos não confia no Cleitinho? Cleitinho não é da cúpula do Republicanos, não é ligado à Igreja Universal. E Minas é um estado muito importante. Eduardo Cunha, aquele, é do Republicanos e vai concorrer a deputado por Minas. E o Marcos Pereira e o Eduardo Cunha não querem o partido nas mãos do Cleitinho, que eles não controlam. Incrível essa história, vamos continuar acompanhando. De Minas para São Paulo, também saiu pesquisa em São Paulo, pesquisa estadual. O governador Tarcísio de Freitas mantém a liderança tanto no primeiro quanto no segundo turno sobre o adversário Fernando Haddad. No primeiro turno, 41 Tarcísio, 26 Fernando Haddad. Tem uma chance grande da eleição ser liquidada em São Paulo no primeiro turno. Fernando Haddad vai lutar para que isso não aconteça. E se for para o segundo turno, a gente tem aqui também a próxima tela, vantagem do Tarcísio. Não muda, né, ao longo dos últimos meses. Olha só, de abril para julho não há mudança. Vantagem de 16 pontos de Tarcísio, 48-32. Uma vantagem sólida para Tarcísio de Freitas. E para o Senado, hein? Para o Senado, as candidatas apoiadas por Lula e Haddad estão na frente. Marina Silva e Simone Tebet lideram para o Senado, mas é um quadro bastante embolado. E eu achei muito estranho que a Quest coloque o Pablo Marçal como candidato ali, ele até parece em terceiro lugar, porque ele está inelegível. Fora isso, nós temos um quadro de várias candidaturas de direita disputando: Guilherme Derrite, André do Prado, Paulinho da Força, Ricardo Salles, Robson Tuma. Então é muita gente na direita. E aí eles dividem o voto da direita e, por enquanto, as candidatas mais progressistas, apoiadas pelo Lula, estão na frente. Pessoal, uma atualização aqui, a defesa de Daniel Vorcaro, mudando de assunto, né, da eleição para o escândalo do Banco Master. Vamos lá, a defesa de Daniel Vorcaro decidiu mudar de estratégia após tentativas fracassadas de acordo de colaboração premiados. Os advogados agora vão focar na análise do mérito da ação penal. Eles vão tentar alegar que há ilegalidades na custódia dos aparelhos celulares apreendidos e vão tentar anular as provas. Olha, vão para o tudo ou nada, né? É uma tentativa meio desesperada. Viram que não vai ter delação, que ele está correndo o risco de pegar uma condenação gigantesca, vão tentar anular as provas. Vamos ver, vamos ver. Estão buscando margem para questionar a validade do que até agora foi encontrado nos celulares de Daniel Vorcaro. Laura Couto, aqui para a gente encerrar, eu vou trazer a atualização rapidinho dos vendavais, né, Laura? Olha, impressionante, eu falei na abertura do programa. Se você é de São Paulo, com certeza recebeu aquele alerta. Você recebeu, Laura, aquele plim assim? Recebi. Da Defesa Civil. E aí a gente tem imagens também, a ventania, Laura, desculpa, a Laura até sai um pouco da tela para a gente mostrar. Olha isso, gente, litoral paulista. O vendaval bateu primeiro no litoral. Essas imagens são de Peruíbe, um hotel na frente da praia. Até foi o Eduardo Moreira que nos mandou essas imagens recebidas ali. Olha os carros tentando passar no meio do vendaval. Litoral de São Paulo. E depois foi subindo por todo o litoral. O Peruíbe fica no litoral sul de São Paulo. Foi atingindo também o litoral norte de São Paulo. Chegou até o Rio de Janeiro, o litoral fluminense. E a cidade do Rio de Janeiro, como eu disse no começo. Voos cancelados no Santos Dumont. E uma confusão danada também em Congonhas. Aqui já é o litoral norte de São Paulo. Olha isso, a cadeira voou aqui, tomei até um susto. Voou a cadeira de plástico aqui no restaurante na beira da praia, Praia do Lázaro, em Ubatuba. Que um quadro assim terrível e que bateu também no Rio de Janeiro. É isso, gente. Nós vamos seguir acompanhando. No N2 trazemos mais atualizações sobre
o vendaval, esse fenômeno que atinge principalmente São Paulo e Rio. Laura, obrigado mais uma vez pela participação. Opa, tá pra cá, vamos lá. Valeu, Rodrigo. Valeu. Eu vou trazer aqui o resultado da nossa enquete. A gente perguntou no começo do programa se a família Bolsonaro está mais ajudando ou prejudicando o Flávio na nossa enquete no Papo Legal. E a resposta foi difícil dizer. Eles se alimentam de crises com 81% dos votos. Além disso, o Bruno, que está aqui do meu lado, acabou de soprar para mim que a nossa audiência está alta, né, Bruno? 14 mil, já passou de 14 mil pessoas, né? Na verdade, de aparelhos conectados assistindo a gente. Então, queria muito agradecer. Eu fico por aqui, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, eu agradeço. A gente tem tido uma audiência espetacular aqui no ICL Urgente. Queria aqui deixar o aviso também, obrigado, Laura, que você deve, na verdade, assinar, né, o ICL. Agora tem a possibilidade aí do ICL Vitalício. Eu vou virar para cá e mostrar para você. Se você assinar o ICL Vitalício, você não precisa ficar renovando toda hora. Você assina para sempre. E assinando o ICL Vitalício, você ajuda a gente a fazer o jornalismo independente, o documentário sobre o Flávio, os programas todos ao vivo aqui na nossa grade, programas especiais, apurações. Assina, tem acesso a todo esse manancial também de documentários e aulas e cursos lá no ICL e ainda ganha esse combo, essa caixa de presentes. O ICL vai mandar para sua casa essa caixa com um livro sobre o Jair Bolsonaro, como as democracias morrem e até a revista Liberta impressa. Assine e ganhe a caixa confidencial do ICL, assinando o ICL Vitalício. Vem aí o N2 com a Gabi Varela, Chico Sá, daqui a pouco eu tô por lá. Valeu, gente. Faça um único investimento e garanta hoje acesso para sempre a mais de 330 cursos, documentários exclusivos e ao acervo completo do ICL. Essa é a maior oferta já feita na história do ICL, com um mega pacote de bônus feito exclusivo para essa turma que entra agora. Se você quer tranquilidade para acessar todo o nosso acervo para sempre, nunca mais se preocupar com taxa nenhuma, a hora é agora. As vagas são muito limitadas, então corre, vem com a gente. Na revista Liberta dessa semana, Heloísa Vilela assina a matéria de capa com uma análise indispensável. Ainda há tempo para que a solidariedade humana salve os sobreviventes palestinos, enquanto Walid Rabah investiga o silêncio institucional que sustenta o cerco. Leia também Leonardo Boff, que alerta sobre a crise civilizacional do nosso tempo e defende a urgência de um novo modelo para a humanidade, antes que seja tarde demais. Ainda matérias de João César de Castro Rocha, Juca Kfouri, Carla de Oiá, Adriana Ferreira Silva e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra.